Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós continuaremos abordando o módulo 38, módulo que nós começamos a estudar as frases, os tipos de frases, como elas são divididas e nós também vimos o conceito e aplicação de oração, tá? Dando continuidade, nós temos aqui logo em seguida o período. O período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. O período pode ser simples ou composto, ou seja, se vocês observarem, nós temos uma hierarquia, tá? Começando, nós temos a frase, depois nós temos a oração, depois nós temos o período, tá? Então, período, oração, frase. Nós temos uma hierarquia e uma completa a outra. A frase completa a oração e a oração completa o período. E aí vai tendo todas essas divisões conforme a gramática estabelecida, tá? Primeiro que aparece aqui para nós é o período simples, que é aquele constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Recebe esse nome de oração absoluta porque dentro da constituição do período nós temos apenas um verbo, uma oração. Então, é conhecido como oração absoluta. É o único verbo que reina ali dentro daquela estrutura que nós temos de frase. Exemplos. O amor é eterno. Qual é o verbo que nós temos presente nesse exemplo? É uma oração absoluta. Por quê? Porque o verbo ele está sozinho aí na oração. Então, nós temos uma oração, período simples, oração também absoluta. As plantas necessitam de cuidados especiais. Quantos verbos será que tem nesse segundo exemplo? Vamos pensar. Necessitam, período simples. Por quê? Porque só tem um verbo, uma oração, conhecido também como oração absoluta. Quero aquelas rosas. Quero, um verbo, uma oração, período simples, oração absoluta. O tempo é o melhor remédio. Verbo, período simples, oração. E nós temos novamente oração absoluta, o verbo reinando aí dentro da estrutura sozinho. Já no período composto, é constituído por duas ou mais orações. Exemplos. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Partiu, ficou. Nós temos dois verbos. Portanto, a partir de agora, eu não posso mais fazer a classificação dentro do período simples. Por quê? Porque o período simples ele admite apenas um verbo. Já o período composto admite dois verbos, duas locuções verbais ou mais, tá? Partiu, ficou. Dois verbos, período composto, e eu não tenho mais oração absoluta, porque a partir de agora eu não tenho só um verbo, eu tenho dois, eu não posso considerar absoluto. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Quero presentear. Dois verbos, período composto. Professor, se fosse duas locuções, ainda assim seria período composto? Sim, seria período composto. Funcionaria como período composto, tá certo? Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Vou gritar, ouvirem, estou sabendo, acontece, anoitecer. Ou seja, tudo isso, nós temos uma roupagem de vários verbos, portanto, eu estou diante de período composto, tá? Cheguei, jantei, fui dormir. 1, 2, 3 verbos. Fui dormir é uma locução verbal que funciona apenas com um verbo para a gramática, tá? Ou seja, tudo isso funciona como um verbo, portanto, você só conta 1, 2, 3, tá? Apesar de ser formado por 2, tem valor apenas de 1. Dentro disso, nós temos as conjunções coordenativas, que é quando o período é coordenado. Quando é que eu tenho um período coordenado? Quando esse período
eu puder fazer a substituição da conjunção por uma vírgula. Eu tenho período coordenado, as relações entre os termos são independentes. Se eu tirar a conjunção e colocar uma vírgula, eu vou continuar entendendo toda a estrutura, tá, da oração do período. Conjunção é a palavra que liga duas orações ou termos de mesma função na oração. Quando a conjunção exerce seu papel de ligar as orações, estabelece entre elas uma relação de coordenação ou subordinação, tá? Neste caso, primeiramente, nós estamos vendo o papel da coordenação. As orações coordenadas se dividem em sindéticas e assindéticas, ou seja, eu tenho conjunção e eu não tenho conjunção. Por exemplo, Luiz Fernando compareceu ao evento no horário confirmado. Nós temos um período simples porque se trata apenas de um verbo, de uma oração, tá? Luiz Fernando compareceu ao evento e não se atrasou. Nós temos um período composto porque se trata de dois verbos em toda a estrutura da oração, tá? E o que acontece? Se eu fizer a retirada desse i para substituir por uma vírgula, eu posso, porque eu estou diante de um período coordenativo, tá? E esse período faz com que as relações entre os termos sejam independentes. Nós temos aqui algumas conjunções coordenativas que nós estudaremos em um capítulo posterior. As aditivas, que dão uma ideia de soma. Nós temos as adversativas, que dão ideia de contrariedade. E todas elas são aplicadas dentro das frases, observando todo o contexto. Não quer dizer que porque lá na aditiva eu tenho i, sempre esse i funcionará como uma adição. Pode haver aí dentro do contexto a substituição desse valor semântico que é causado dentro das frases. E nós temos, dando continuidade, as alternativas, que dão uma ideia realmente, como o próprio nome já diz, de alternância de escolha. Nós temos as conclusivas, que dão uma ideia de conclusão, e tudo isso é colocado diante de todas essas situações de frases. Claro que as frases, daqui a pouco, lá na disciplina de redação, se tornarão parágrafos, e é por isso que muitos alunos colocam em seus textos as coesões corretamente. Por quê? Porque eles começam a estudar desde aqui, ó. Qual é o valor de cada conjunção? Como é que eu posso aplicar? E em outro contexto, como é que ela funciona? Então, a partir disso, vocês também estudam para executar corretamente todas essas conjunções dentro do texto, dentro de um todo. Hoje, nós estudamos particularidades de frases, mas claro que essas frases daqui a pouco se tornarão textos, tá? Por último, as explicativas, que dão essa ideia de explicação. E aí nós temos aqui a conjunção i antes, agora, quando são adversativas, olha só, quando equivale a mas. Então, você vai ter que fazer essa substituição dentro do contexto. Sou muito bom, agora bobo não sou. Então, tudo isso gera aí um emprego correto ou não dessas associações realizadas nas conjunções, tá? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.